Presidente, deputados, demais colegas que estão aqui no Conselho, Newton Luz, eu sou engenheiro de Minas, representando o Conselho Regional de Engenharia. O senhor votou no dia 11? Sim, perdão, eu esqueci, votei acompanhando o deferimento conforme a recomendação do parecer único, ok? Muito obrigado. Newton Luz, Conselho Regional de Engenharia. Senhor presidente e demais deputados, se eu entendi, a primeira pergunta se restringe: é possível determinar anomalia de risco com base nas informações do parecer único? Confere? Não é possível. Tá? Inclusive o seguinte, no parecer único, exatamente por ser parecer único, ele traz as análises feitas pelos analistas da Secretaria de Meio Ambiente, das suas respectivas áreas, ligado não só à parte técnica, como também à parte jurídica. Então, uma vez feito, a gente recebe esse parecer único, tá? E é a base que nós temos para analisar. Na hipótese da gente ter alguma dúvida, como foi colocado aqui, na reunião que o Yuri presidiu, foram pedidos vistas para esclarecer. Tá? Então, esse processo voltou da reunião da 36ª para a 37ª, tá? Para ser analisado e deliberado lá, já com base no parecer único e também com os relatos de vista dos conselheiros que pediram para analisar. O que normalmente tem acontecido é que os empreendedores, a convite dos empreendedores, eles promovem uma reunião e que muitos de nós aqui, conselheiros, temos participado. Normalmente acontece um dia antes da reunião da plenária da Câmara correspondente para esclarecimento, uma vez que, durante a reunião da plenária, observando o regimento interno, há tempos definidos para cada participação, 10 minutos para um, 5 minutos para outro. Então, às vezes não há tempo suficiente na reunião específica daquela plenária de se analisar com mais profundidade, razão pela qual os empreendedores costumam convidar os conselheiros para uma reunião em que eles tenham mais 30, 40 minutos de cada projeto daquele para esclarecimento. Muitos de nós já participamos dessas reuniões e elas são extremamente úteis. E, no meu ponto de vista, não configura, no meu modo de vista, nenhum tipo de cooptação com o empreendedor pelo fato de a gente ter uma oportunidade, que é uma reunião em que a gente vai voluntariamente, somos convidados, quem quer participar, participa. E a gente tem a oportunidade, durante essa reunião, de esclarecer pontos que facilitam, na hora da reunião da plenária, a gente poder diminuir o tempo gasto na análise, uma vez que as dúvidas foram previamente esclarecidas. Então, nesse caso específico, nós tivemos a oportunidade de conversar com o empreendedor, esclarecer com bastante profundidade os pontos que estavam, sendo que, nessa época, não havia informação no parecer único que nos permitisse fazer esse tipo de verificação de anomalias. Então, com isso, eu estou entendendo que eu respondo. Agenda. O senhor Newton Reis de Oliveira Luz, é isso mesmo, é isso? Isso mesmo. O senhor nos trouxe aqui a seguinte notícia, que um dia antes o senhor reuniu com os representantes do empreendedor. É praxe entre os conselheiros fazer isso? Como eu disse, deputada, é praxe os empreendedores exatamente com o objetivo de esclarecer aquilo que pouco tempo sobra para a reunião do plenário, de fazer essas reuniões de esclarecimento. E, repito, a nossa presença lá, na minha posição pessoal, não configura nenhuma cooptação com o empreendedor de acompanhar. Muitas das vezes nós criticamos, nós pedimos para que altere condições lá, que favoreça cada um de nós na sua participação. Então, eu não vejo nenhum inconveniente, particularmente, não vejo nenhum inconveniente nessa reunião preliminar. O senhor poderia dizer, entre os membros do Copan que aqui se encontra presente, quais desses conselheiros já participaram dessas reuniões que antecede a votação? Aqui, do meu lado, tem o meu colega aqui já participou, o representante da Agência Nacional de Mineração, o representante da Secretaria de Direito, as meninas também, desculpa, né? As meninas, o João Carlos de Mello sempre participa das reuniões,
As meninas que o senhor está falando, o senhor está se referindo a Fabiana Aparecida Garcia? Exatamente. É isso? As que estão presentes aqui. Então, participam de reuniões um dia antes com os empreendedores. O senhor participou de alguma reunião com os representantes da Vale um dia antes da votação? Sim. Sim. Não só eu, mas os demais, eu não tenho ata dessa reunião, tá? Eu não tenho ata dessa reunião, mas nessa reunião, a Vale, nesse caso, trouxe a equipe dela, que cuida da parte de licenciamento, e também os seus técnicos da área de geotecnia para explicar a respeito do processo, ok? Ok. Presidente, a primeira pergunta eu farei para todos, e eu gostaria que, por uma questão de deferência aos trabalhos da CPI, que todos pudessem responder. As demais, eu tenho aqui perguntas específicas que eu farei a conselheiros de forma diferente e em situações diferentes. A primeira pergunta é se os conselheiros sabem quantas pessoas foram assassinadas pela Vale em decorrência da tragédia criminosa que a Vale permitiu que acontecesse no dia 25 de janeiro e se tem conhecimento de quantos estão desaparecidos. Quantos mortos e quantos desaparecidos. Se eles têm conhecimento, se tem conhecimento, qual o número? Senhores deputados, Breno pela SEMAD, os números que a gente tem tomado conhecimento são os que são veiculados pela mídia, apresentam valores superiores a 300. Não consigo precisar, nesse momento, o número de mortos e desaparecidos. Deputado, eu também, acima de 300. Deputado, os números que eu conheço são os vinculados pela mídia, de aproximadamente 300 pessoas, e sendo que acho que mais de 40 desaparecidos. Os números que nós recebemos pela mídia são os mesmos. Está gerando nessa ordem aí. O número inicial, no dia seguinte ao rompimento, que o IBAMA tinha estimado, eram de 354 pessoas. Ao longo do tempo, algumas dessas pessoas foram aparecendo. Tá? Mas eu acho que ainda não tem ninguém que tenha esse número final. Esse número final ainda não é uma certeza nesse momento. Nilton, do Conselho de Engenharia. A informação que eu tenho também de mídia, a última informação que eu tenho, de 240 mortos e em torno de 30 e poucos desaparecidos. Tá? 30 e poucos desaparecidos e quase 270 vítimas. Yuri, pela SEMAD, a informação também é isso, cerca de 340 desaparecidos. João Carlos Emelo do IBRAM, a informação que eu tenho também, através da mídia, que a gente vem acompanhando de perto, em torno de pouco mais de 300, eu não sei um número exato, porque normalmente é uma série de complementações, e em torno de 30, 40 desaparecidos. A informação também que eu tenho pela mídia, aproximadamente 300 mortos e mais ou menos, aproximadamente também 40 desaparecidos. Os números que a gente tem são esses mesmos, vinculados pela mídia, informados pela Vale, de um total de 300, cerca de 300, sendo uns 30 e poucos desaparecidos ainda. Acima de 300 mortos e ainda são mais de 30 desaparecidos. Presidente, eu fiz a pergunta que, com raras exceções aqui, até para que a gente pudesse, deputada Beatriz Cerqueira, Vossa Excelência, foi muito bom ter chegado a esta comissão. Estão aqui os nossos conselheiros e conselheiras do Copan, e eu acabei de fazer a seguinte pergunta a eles, se eles tinham conhecimento do número de mortos e desaparecidos. E houve números aqui de tudo quanto é jeito, deputada Beatriz Cerqueira. Percebe-se a maneira que alguns dos senhores conselheiros, alguns deles, e algumas votam o parecer que lá chegam para eles.
É assim que eles estão acompanhando. Eles vêm para uma comissão parlamentar de inquérito e não sabem sequer quantas pessoas morreram numa ação criminosa da Vale. E uma ação criminosa que, inclusive, a ampliação do licenciamento, inclusive, não só da mina Córrego do Feijão, mas também de Jangada, e o Parque também Nacional do Rola Moça, e aqui muito bem colocado pelo senhor Júlio Grilo, em parte ele aprovava o descomissionamento, porque era o único meio de melhorar minimamente a segurança das barragens, mas que ele absteve em face, inclusive, do assodamento e da desclassificação de um nível 6 para 4, para facilitar a vida da Vale, deputada Beatriz Cerqueira. Mas eu ouvi aqui, deputada, não só a facilitação, mas eu ouvi aqui por parte de um dos conselheiros, e eu perguntei a ele se esse conselheiro era isso mesmo que ele estava se referindo, e ele nos disse aqui, vou trazer aqui o nome do conselheiro, Nilton Reis de Oliveira Luz. O senhor Nilton, que é graduado em Engenharia de Minas, é supervisor de fiscalização da mineração do CREA Minas, ele trouxe aqui o seguinte dado, que um dia antes, deputada Beatriz Cerqueira, ele se reuniu, e alguns conselheiros se reúnem com os representantes dos empreendedores. Perguntado a ele se ele reuniu com a Vale, ele disse que se reuniu com os representantes da Vale, numa relação de absoluta promiscuidade no trato da coisa pública e, acima de tudo, na defesa dos interesses da sociedade. É isso que a gente ouviu aqui. E ouviu assim, deputada Beatriz Cerqueira, como se fosse algo absolutamente tranquilo, absolutamente tranquilo. Por isso que eu fiz aqui, né, para que os senhores não sabem, nós temos hoje 238 mortos e 32 desaparecidos, que chega ao número aproximadamente de 270 pessoas, que no nosso entendimento, né, estão debaixo da lama. Uma pena que os familiares dos desaparecidos não estão aqui presentes nessa audiência pública, para perceber a negligência, a forma negligente e a forma promíscua que são votados os pareceres neste Copan. Forma promíscua, que não tem outra palavra. E eu falo isso com base na fala dos próprios conselheiros que está consignado na ata. E que eu fiz questão de pegar essa ata, ler essa ata antes de vir para essa audiência pública.